sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar a ver as aplicações morais e os frutos do Espiritismo que é trazido pelo nosso querido amigo Leon Denis, na obra No Invisível. Então, ele, no capítulo passado, em que nós paramos estudando, ele falou sobre a questão do efeito do trabalho mediúnico até para a reprogramação de uma encarnação. Né? Então a criatura ela vai no plano espiritual verificando o efeito de uma postura diferente, e isso faz com que ela reprograme uma reencarnação mesmo mais sacrificial, mas de uma forma mais consistente, de uma forma consciente, né? E aí a gente sabe que aquilo que a gente vai tomando consciência, mesmo sendo dolorido ou doloroso, diminui a intensidade. E aí ele continua falando assim, sobre as sessões experimentais que ele fazia. Muito frequentemente, no decorrer de nossas sessões, vinham orgulhosos nos exprimir o seu despeito, sua humilhação de se reencontrar no espaço abaixo daqueles a quem haviam desprezado. Avarentos se desolavam pela dispersão de seus bens. Sensuais lamentavam amargamente de estarem privados de tudo o que os havia encantado no mundo. Então, ele fala aqui do orgulho, né? Do orgulho. Ele fala da avareza. Ele fala da sensualidade, que são situações, queridos, que podem passar por nós. O orgulho, então, é algo que a gente tem ainda como base, né, das nossas imperfeições. Mas olha só, a questão da humilhação em de se encontrar no espaço, abaixo daqueles a que havia desprezado, esse sentimento a gente pode trabalhar e pode evitar. Esse sentimento, quando eu começo a olhar o outro como irmão, quando eu começo a respeitar a individualidade, não é que eu vá deixar de ser orgulhoso por isso, não. Mas esse meu olhar vai fazer com que eu não tenha tantas surpresas ao chegar no plano espiritual. E olhar aquela pessoa que eu julgava que eu era melhor, bem acima de mim. E aí eu começo a trabalhar logo na minha encarnação, a questão do julgamento. Verificando, será que tudo aquilo que eu julgo é o correto? Será que eu tenho essa exatidão, essa justeza no julgar, em fazer a apreciação? Então, quando eu começo a ter esse cuidado, aí o trabalho de evangelização é muito bom, não julgueis, né? É claro, gente, que pelo orgulho, pelas imperfeições, pela vaidade, eu continuo muitas vezes por esse caminho. Posso continuar por esse caminho. Mas eu sei que eu posso me surpreender, porque eu já sei que não é o correto. Eu já sei que é o contrário da lei. Então, quando eu chegar e olhar assim, olha só, né? Olha como é que eu pensei errado. Bem que eu pensei que fulano fosse assim, ou fosse de tal ou tal modo. Mas olha só como ele é bem melhor do que aquilo que eu pensava. Olha só a posição espiritual em que eles se encontram. Então, a outra questão da avareza, né? Aí, muitas vezes, a gente fica achando que tudo aquilo que eu tenho é meu, eu consegui com o meu esforço, eu consegui com o meu sacrifício, e a gente vai se caracterizando por um extremo apego. E aí, olha como a doutrina espírita vai nos ajudando. Consegui, mas eu estou sabendo pela doutrina que eu sou só usufrutuário desses bens. Eles, na verdade, eles não me pertencem de uma forma total. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou já procurar. Posso não conseguir muito, meus amigos. Às vezes a pessoa não consegue abrir muito as mãos, não. Eu lembro do nosso Gerson e de alguns amigos nossos aí da rádio que falam que parece que a pessoa dá escorpião no bolso, né? Na hora que coloca a mão no bolso, dói.
Mas aí, aos pouquinhos, não é possível, né, que se eu tiver bens, ou mesmo tendo poucos, eu não me compadeça, pelo menos por um pedido que me seja feito. Eu vou parar, né? Eu vou assim, não, sabe uma coisa? Dessa vez eu vou ajudar. E aí a gente vai assim se melhorando, né? A gente vai tendo uma visão mais clara da vida, aos pouquinhos, pelo próprio esclarecimento que a doutrina traz e esse convite para a vivência. Então, essa sensualidade, né, que na verdade, está ligada à hipervalorização dos sentidos. E graças a Deus a gente sabe da transitoriedade do corpo, da transitoriedade dos sentidos, mas a gente sabe também da fixação da utilização desse sentido, desse prazer, dessa questão na nossa vida espiritual, e que não é uma coisa boa. Então a gente começa desde agora a se trabalhar. Esse, meus amigos, é o grande benefício que a doutrina vem trazendo para nossas vidas, para nossas almas, para o nosso coração. É o grande benefício. Na verdade, a doutrina, ela vem dando a gente uma antecipação nessa possibilidade de felicidade, de entendimento, de reformulação e até de aproveitamento, não é? A gente não tem um acesso direto ao nosso contrato reencarnatório, mas muitas vezes a gente veio para trabalhar exatamente alguns aspectos que passam sem ser observados, despercebidos por nós. E aí na reunião mediúnica aparece algo com que temos identificação. Muitas vezes esta identificação do nome de piedade. Eu fiquei com tanta pena daquele espírito, me doeu tanto, me doeu na alma. E muitas vezes me doeu na alma é porque tem a ver com as minhas questões. E aí, a partir dali, vendo o encaminhamento que foi dado para aquela alma, para aquela dor, eu assimilo. Muitas vezes não é nem de uma forma consciente, mas eu assimilo aquele tipo de ação, aquele tipo de postura. E aí o meu comportamento começa a mudar. Os meus valores são remexidos, simplesmente porque eu participei daquela reunião mediúnica. E aí continua Leon Denis dizendo, né, da sua experiência. Suicidas nos expunham seus tormentos. Experimentavam há muito tempo a sensação do gênero de morte que haviam escolhido. Um deles ouvia a detonação contínua de um tiro de pistola. Um outro sofria os horrores da asfixia. Todos estavam mergulhados num abatimento profundo. E aí a gente tem com Dona Ivone do Amaral Pereira falando, né, que a maior dor do suicida é a grande decepção. A grande decepção de que a dor que ele gostaria que acabasse, isso aí é muito falado, né? Não é a vida que ele quer acabar, ele quer acabar com a dor, não acabou. Então é a grande frustração, é o grande insucesso daquela escolha, que não foi a melhor, né? E aí a gente começa a pensar também nas nossas reclamações. Quantas vezes, meus amigos, que a gente passa uma encarnação toda reclamando, dizendo que não é para ser assim, que deveria ser diferente, e a gente vai caminhando dentro dessa linha de pensamento. E aí a gente, quando desencarnar, vai ter a percepção que era assim mesmo. Era assim mesmo. Porque aí eu falo assim, mas ainda bem que eu não me suicidei. Mas a gente muitas vezes sabota as oportunidades que a vida está nos dando. A gente acaba, vamos dizer assim, roubando de cada um de nós a oportunidade abençoada. Por essa sensação de insatisfação, não é? Por não é ser conformado,
mas é se sentir confortado. É começar a analisar os recursos todos que a gente está recebendo. Quantos recursos, não é, meus amigos? Quantos recursos a vida está dando a cada um de nós? E aí eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo com esses recursos? Eu estou aproveitando? Ou eu estou vendo que não tem? E na verdade, queridos, a gente pensa assim, será que tudo aquilo que eu acho que eu não tenho, se viesse eu gostaria, eu saberia como usar? É aquela história, né, da criança na questão das cores. Eu já até contei para vocês, certa feita, a minha irmã e meu cunhado levaram meu filho, eu posso falar o nome da firma que não existe mais, da Mesbla, né? E aí foi na Mesbla, e aí meu cunhado e meu pai falou, pode escolher o brinquedo que você quiser. Pode escolher o brinquedo que você quiser. Aí, o que eu quiser, tio? E ele era pequenininho, tinha 5 para 6 anos. O que eu quiser, filho? Aí ele andou para um lado. E aí, quem conheceu, né, a Mesbla Passeio, sabe que era um espaço, era um andar imenso só de brinquedos. Aí ele pegou um carrinho, e pegou uma coisa, e pegou outra, e pegou outra, e foi andando, e foi andando, e foi andando, e foi andando, e foi andando. E no final, gente, ele pegou uma máscara do Jaspion. Olha só. Que na verdade era um brinquedo assim, era um acessório, né? Muito barato, e aí eles ficaram olhando assim, porque é isso, né? É quando eu tenho toda a possibilidade de tudo, eu não sei o que fazer com esse tudo. Então, por isso, a vida vai nos dando limitações. Vamos pensar nisso. Então a gente tem exatamente o necessário para desempenhar aquela tarefa, porque senão a gente não tem ainda a competência para usar todas as ferramentas que a vida oferece. Ainda não. Então é assim que a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando, e aí ele encerra falando do suicídio assim, ó. Todos estavam mergulhados num abatimento profundo. Compreendiam tardiamente que a prova que tinham acreditado evitar era a reparação devida, o resgate do passado, e que seria necessário afrontá-lo de novo em condições mais duras através do retorno à carne. Então é essa consciência. Será que é aquilo que eu estou deixando de lado? Será que é aquilo que eu estou reclamando? Não é o recurso principal que Deus está me oferecendo para eu ser melhor? São essas as condições, meus queridos, que a gente tem que parar, pensar, sabe? Meditar e aproveitar mesmo, não é? E mesmo e muito, e sempre, né? E aí, é por isso que a gente está aqui pela Rádio de Janeiro, sempre conversando, gente. Conversando sobre a mediunidade, agora na belíssima oportunidade de reestudarmos a obra de André Luiz através do Nosso Lar. Nós futuramente estudaremos aqui no Conversando a Mediunidade a obra Desobsessão, mas cada capítulo entrevistando e estudando junto a trabalhadores da tarefa do atendimento espiritual. E a gente vai aproveitando esse movimento para quê? Para que a gente consiga melhorar o nosso ponto de vista e até melhorar a nossa qualidade de vida. E aí a gente sempre pensa na necessidade da rádio estar ligada, né? Da rádio estar sempre funcionando, né? É o nosso grande, vamos dizer assim, objetivo. E aí a gente tem que começar a pensar como é que a gente pode ajudar a rádio a caminhar, a cumprir o seu papel. E aí a gente vai ter, no dia 4 de junho, às 16 horas, no auditório da Frais Higienópolis, aquele show muito grande. É a 5ª edição da Música Espírita está no ar, né? A gente terá o Robson Pinheiro, Marcelo Manga, Gustavo Garcia, Guilherme Medina, né? Ana Cláudia Bittencourt. Essa oficina de estudo da arte espírita. Então vai ser muito bom. E dia 4, de 6 às 16 horas até 19h30. E a gente tem falado nisso, né? Ah, mas aí nesse dia eu não vou poder ir, que eu tenho compromisso, tudo isso. Mas uma das formas da gente apresentar às pessoas a doutrina
muitas vezes através de um evento. Então vamos presentear um amigo, presentear a um casal, né? Presentear um jovem, um convite para que ele vá nesse momento que é um movimento confraternativo, mas também de muita utilidade, já que a rádio, né, teve assim a sua arrecadação bem diminuída, a contribuição diminuiu muito. E a gente sabe que é necessário manter em dia os pagamentos, né? Tem todas as despesas que, se nós temos na nossa casa, a gente imagina uma instituição como é que tem que ser muito bem administrada para dar conta, mas para administrar é necessário que o recurso chegue à mão. Então a gente vai pedindo, e aqueles, né, que antes do dia de junho puderem dar um up, né? Dar uma melhoria na sua contribuição para a rádio, a gente sempre ficará muito agradecida, meus amigos, porque talvez muitos não saibam da utilidade, da penetração da nossa rádio, do serviço que ela faz junto a tantos corações. E aí continua Leon Denis, nesse capítulo 11 da obra No Invisível, em que ele fala sobre a aplicação moral e fruto do espiritismo. Ele vem falando das suas experiências. Ele diz assim: mais desolada ainda é a condição daqueles que mancharam sua existência com assassínios, expoliações, que fizeram da vida, dos bens, da honra, da dignidade dos outros o degrau de sua glória passageira e de sua fortuna. Então, ele fala aqui, assassínio, fala expoliação, né? Mas aqueles que fazem da vida, dos bens e dignidade dos outros o degrau da sua glória passageira e da sua fortuna. Hoje mesmo, nós vimos no noticiário, e é gravado, né? De pessoas que se colocavam como médios videntes, né? E atendendo as outras pessoas, mas levando disso uma exploração, inclusive ameaçando as pessoas com doenças incuráveis, com situações sérias, né? Falando que espíritos iriam persegui-las. Então, expoliando os bens. Mas, assim, mais sério, além do dinheiro que era tirado, eu acho que é você mexer com a tranquilidade do outro. Não é? Imagina, foi uma senhora, uma empregada doméstica, e ela resolveu pagar R$100 pela consulta, mas aí depois ela começou a ser tão pressionada, tão ameaçada, né, do que poderia acontecer com ela, das doenças e tudo, que para ela sair do local com tranquilidade, ela teve que fazer transferências no valor de R$1.000. Então vamos imaginar o que é isso. Então eu digo assim, tem a questão financeira? Tem. Mas você mexer, né, com a tranquilidade do outro, mexer com a dignidade do outro, isso é muito sério. E a gente sabe que muitas vezes, dentro de uma versão materialista, isso é se dar bem na vida. Isso é ficar numa boa, né? Isso é o grande lucro. E aí, Leon Denis fala, eles se encontram incessantemente em presença desse quadro acusador. É interessante, gente, que não é das pessoas em si, não. Porque muitas vezes as pessoas sofrem até o assassinato mesmo. Mas a criatura entende e vai para um patamar melhor e tudo isso, e ela acaba deixando passar. Mas acontece que o quadro acusador dá na consciência. Eu, no momento em que eu pratico uma ação, eu marco-se em mim. Então a criatura fica em presença do quadro acusador com a perspectiva de repercussão dos atos sobre as suas vidas vindouras e a numerosa existência de anonimato de dor que será preciso suportar para repará-los. E esse quadro acusador é aquele que nos vai trazer a visão do futuro. É essa visão do futuro que mexe com a gente, porque a gente fica pensando assim, né? Com toda certeza a gente tem esperança no futuro. E todo mundo quer que o futuro seja melhor. Mas quando eu percebo que pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, esse quadro acusador, né? Ele é como se fosse um grande véu, uma cortina bem espessa,
que não me permite ver a claridade, né? Não me permite ver o futuro. Então isso aqui é muito triste, gente. Viver sem esperança é muito triste. Adoece. A gente adoece se não tiver esperança. A menor esperança. Desde aquela que eu estou cansada, eu vou chegar em casa tomar um banho. Uma esperança. Estou com fome? Daqui a pouco eu vou me alimentar. Estou com sede? Ah, que coisa boa. Eu vou ter uma aguinha limpinha, na temperatura que eu quero para tomar. Então são assim, essas questões que a gente às vezes nem valoriza. Mas são expectativas boas na vida, não é? Na verdade, ninguém tem esperança que aconteça alguma coisa ruim. Mas, se houver como se fosse essa cortina escura, esse quadro acusador, não é? Como é que eu vou poder voltar para minha casa se eu não posso passar em tal local, porque nesse local eu lesei alguém? Como é que eu posso ter, por exemplo, né, uma aguinha limpinha para beber se eu não estou em dia com a conta do pagamento da água? Percebemos? Como é que eu posso ter uma alimentação quando eu chegar em casa se eu não fiz as compras, né? Se eu não me preocupei em comprar o alimento, se eu gastei o dinheiro que seria para alimentação com outros elementos? Percebemos, meus amigos, como é que a gente se complica? Então, na verdade, não virá ninguém acusar a gente. Ah, Deus, você fez isso, fez aquilo, ou não fez isso, fez aquilo. Mas eu mesma, eu vou descendo ao longo da minha vida esta cortina espessa. E é essa cortina espessa que vai, assim, me prejudicar, né, em relação à expectativa do futuro. E isso é uma grande infelicidade. E aí eu vou vendo que vai ter uma repercussão dessas minhas escolhas nas minhas vidas vindouras, e muitas vezes a situação é tão complicada que eu vou ver que não é só uma existência, que eu vou precisar ter de anonimato e dor, né, para eu conseguir reparar essa situação. Muitas vezes mesmo, eu vejo que são várias existências. E aí, Leon Denis faz um outro parágrafo que vai ser o último que a gente vai ler no nosso programa de hoje. Porém, acima desses lamentos, dessas confissões perturbadoras, ao término de cada sessão, elevava-se a voz de Jerônimo de Praga, tá? Nosso guia, que destacava as consequências dessas revelações. Fazia sobressair as grandes leis do destino e mostrava os caminhos do arrependimento e da reparação abertos a todos. Todos, após as faltas e as quedas, encontrarão através da prova e do trabalho a paz da consciência e a reabilitação. Então é assim, meus amigos, muitas vezes o contato com esses médiuns, nessas provas, nessa dificuldade, pode deixar aqueles corações mais sensíveis, assim, impressionados. E pensando assim, não tem jeito, né? Mas a fala do guia é sempre essa, gente. É sempre essa, mostrando as possibilidades. Então, mesmo com a dificuldade, mesmo com os embaraços, né, que são comuns, mas a misericórdia divina sempre vai oferecer para cada um de nós uma chance. Sempre vai oferecer para cada um de nós um roteiro. Sempre vai oferecer para nós a oportunidade de refazermos o nosso próprio destino. Sempre. E isso, gente, é a grande, vamos dizer assim, a grande conquista, né? Que cada um de nós, como filho de Deus, a grande herança, a gente tem novas oportunidades. Sempre, né? Mas se a gente pode, ao invés de construir aquela cortina de tecido espesso, uma cortina mais leve, um véu transparente, que faça a gente vislumbrar a luz, que faça a gente vislumbrar o campo florido, que faça a gente vislumbrar a oficina de trabalho, que faça a gente vislumbrar o ponto de entendimento, de elevação, melhor para nós. Então aproveitemos o nosso tempo na construção do melhor que pudermos fazer.
Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.